Bom dia, alunos queridos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo realizar as atividades de língua portuguesa? Agora nós vamos fazer a correção das atividades da semana do dia 10 a 14 de agosto. Vamos lá? A primeira coisa que nós temos que fazer é a leitura do poema. Leia este poema. Será que ele comprova aquilo sobre o que você e seus colegas conversaram? Vocês poderão falar sobre, na sua opinião, é possível fazer um poema sobre qualquer tema? É possível fazer um poema sobre qualquer tema? Vamos lá? Fogão a lenha, toda a casinha de roça, feita de taipa, e palhoça no telhado, tem um cantinho sagrado, lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira trabalham sem descanso, às vezes quase o mesmo tanto, de uma vida inteira. Lugar de galinhada, feijão tropeiro, torresminho, arroz com suã, bolinho de chuva, tapioca canjica e no teto um bocadinho de picumã. E vocês sabem o que é um feijão tropeiro? É um prato típico da cozinha mineira, feito à base de feijão, carnes e farinha. E o que é suã? Suã é a carne da parte inferior do lombo do porco, a suã. Olha só, agora quem não sabia já ficou sabendo. Então vamos para a interpretação do poema. Segundo o poema, toda casa de roça tem um cantinho sagrado. Qual é o cantinho sagrado que o poema se refere? O cantinho sagrado que o poema se refere é o da cozinha, porque é lá na cozinha que tem o fogão a lenha. B. Por que esse cantinho é sagrado? Qual é a sua hipótese? A minha hipótese é que esse cantinho é sagrado porque é o local que muitas famílias se reúnem e realizam suas refeições. Isso é lá que todos vão almoçar, jantar, tomar café. C. Na sua casa existe algum cantinho sagrado? Por que é considerado assim? Aí você vai responder se na sua casa tem o cantinho sagrado, tá bom? Depende da sua casa, da sua família. 2. No poema, quem trabalha sem descanso? Sabe quem é? É o tacho, a panela e a frigideira. Eles trabalham lá no fogão, sem descanso, porque nunca falta comida naquela família, naquela casa. 3. Quais alimentos são citados no poema? São citados no poema a galinhada, o feijão tropeiro, o torresminho, arroz com suã, bolinho de chuva, tapioca e canjica. Você já comeu algum desses alimentos? Ou outros feitos no fogão a lenha? Qual ou quais? Então você vai responder sim ou não. E se você responder sim, você coloca quais foram os alimentos que você já comeu, que foram feitos lá no fogão a lenha. B. Por que, segundo o poema, tachos, panelas e frigideiras trabalham sem parar? Sabe por quê? Porque os pratos preparados em fogão a lenha levam mais tempo para ficarem prontos. Então, quem vai cozinhar no fogão a lenha já começa a cozinhar logo cedinho,
né? Coloca lá e começa a preparar os alimentos. 4. Observe estas palavras do poema: casinha, cantinho, torresminho, bolinho, bocadinho. Ah, existe alguma semelhança entre a escrita delas? Sim, existe. Sabe qual é? A última sílaba é com inho ou com inha. Sabe por quê? Porque indica essas palavras na forma diminutiva. Isso, está na forma diminutiva. B. O que essas palavras indicam no poema? Essas palavras indicam um tom de afetividade, de carinho, né? Exceto a palavra bolinho, porque a palavra bolinho indica bolo pequeno, mas as outras palavras, né, que estão indicando o carinho que as pessoas têm ali, os seus afetos, porque estão todos em família. 5. Você já sabe que Fogão a Lenha é um poema. Que características do poema ele apresenta? Olha só, esse poema Fogão a Lenha, ele é composto de versos. Lembra o que são versos? É cada linha do poema. E esses versos formam estrofes, que são os conjuntinhos dessas linhas. E alguns versos apresentam rimas. Isso! Muito bem, se você acertou, você aprendeu, está de parabéns. Ah, quantas estrofes esse poema tem? Esse poema tem 3 estrofes. Letra B. E quantos versos? 13 versos. 6. Circule em cada estrofe do poema as palavras que rimam. Então, você vai voltar lá no seu poema e você vai circular. Ou quem está fazendo no caderno pode escrever as palavrinhas telhado, sagrado, frigideira, inteira, suã, picumã, torresminho, bolinho e bocadinho. 7. O poema Fogão a Lenha foi publicado em um livro. Você sabe qual é o nome desse livro? Qual é o título desse livro? É Caminho da Roça. Isso. E quem são os autores? É a Lalau e a Laura Beatriz. Observe, olha lá o número 8. Observe a capa do livro que traz o poema Fogão a Lenha, ó. Observe. Ah, descreva os elementos que aparecem na capa. Sabe o que tem nessa capa? Uma paisagem rural, na qual podemos observar uma casinha, o homem cavalgando, o violeiro tocando sua viola, o pássaro voando, um peru, um galo e um garoto em uma árvore. Considerando o nome do livro e a imagem da capa, quais seriam os temas dos outros poemas do livro? O título desse livro é Caminho da Roça. Então, com certeza, todos os outros poemas vão estar relacionados à roça, ao modo de vida da roça, aos seus costumes e tradições. Agora vamos para a atividade Palavras no Dicionário. Você vai trabalhar com algumas palavras do poema Fogão a Lenha. Será que você sabe o significado de cada uma delas? 1.
Organize as palavras dos quadros em ordem alfabética. Palhoça, picumã, tacho, tapioca e torresminho. Então, vamos lá? Qual será a primeira palavra? Palhoça. Depois, picumã. E tacho e tapioca. Qual vem primeiro? Qual vem depois? Sabe como eu posso descobrir? Observando as sílabas das palavras, ó. Tacho, tapioca. O C é a terceira letra e o P é a terceira letra dessas palavras. E qual vem primeiro na ordem alfabética? O C. Então eu vou escrever tacho primeiro e depois tapioca. E no final, torresminho, porque o T e o O vem depois do T e o A. O que você observou para ordenar as palavras que começam com a mesma letra? Observamos a segunda letra e no caso das palavras tacho e tapioca, observamos a terceira letra. 2. Você sabe o que é canjica? Depois de responder, confira o significado no dicionário. E aí, você sabe o que é canjica? Você já comeu canjica? Você conseguiu ir verificar no dicionário ou no Google, né? Porque às vezes a gente não tem um dicionário na nossa casa, mas hoje tem o dicionário da internet que nós procuramos no Google. E sabe o que eu encontrei? Que canjica é uma iguaria de milho verde ralado e cozido com leite e açúcar. Também pode ser preparada com pedaços de grãos de milho. O preparo varia nas regiões do Brasil. Sabe o que isso significa? Que nem todos os lugares são iguais. Você conhece outro nome para esse alimento? Eu conheço, sabe qual é? Mungunzá. Tem muitas regiões do Brasil que chama canjica de mungunzá. Por que existem diferentes nomes para o mesmo alimento? Exatamente por causa disso que eu falei. Porque varia de lugar para lugar, de região para região. 3. A tapioca é um produto extraído de uma raiz. Observe a fotografia. Por qual destes nomes você conhece essa raiz? Aqui em Atibaia, eu conheço essa raiz por mandioca. Isso, por mandioca. 4. Observe os diferentes significados de tapioca. Você conhece algum? Tapioca, farinha fina, branca e úmida, extraída da raiz da mandioca. Goma, iguaria feita com essa farinha peneirada, assada e recheada. Com coco ou manteiga, beiju, pão caseiro feito com a goma da mandioca, água e sal. Vermandioca, né? Variedade de manga cultivada em Itaparica, Bahia. Papagaio de papel, cafifa, pandorga, pipa. Nome de um peixe do litoral semelhante à sardinha. Nossa, olha só quantos significados tem a palavra mandioca. 5. Leia este verbete. Palhoça. Casa rústica coberta de palha ou sapê. Casa rústica, pobre. Então, o que é uma palhoça? É uma casa coberta de palha. Assinale o significado mais adequado para a palavra tacho, de acordo com o poema Fogão a Lenha. Sabe qual é o significado mais adequado? É o número 1. É um recipiente de ferro, cobre, com asas ou cabo. Para fins culinários, taxa. Tá bom, turminha?
Logo mais vem o segundo vídeo com o restante das correções de língua portuguesa. Até mais!